Deuteronômio 2. Então viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou. E muitos dias rodeamos o monte Seir. E o Senhor me falou dizendo: Já rodeastes esse monte tempo suficiente, virai para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pela costa de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão. Portanto, tende cuidado. Não vos intrometais com eles, pois não vos darei a terra deles. Não, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte de Seir a Esaú por possessão. Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprareis deles água para beberdes, pois o Senhor te abençoou em todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo. Nada te faltou. E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse: Não aflijas os moabitas, nem contendas com eles em batalha, porque não te darei a terra deles em possessão, porque dei Ar aos filhos de Ló por possessão. Em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande e numeroso e alto, como os Anaquins, e que também foram considerados gigantes como os Anaquins. Porém, os moabitas os chamam Emins. Antes também os Oreus habitaram em Seir, mas os filhos de Esaú os sucederam, quando os destruíram, e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhes deu. Agora levantai-vos, disse eu, e cruzai o ribeiro de Zered. E cruzamos o ribeiro de Zered. E o período em que viemos desde Cades Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Porque a mão do Senhor foi contra eles, para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu, quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou, dizendo: Hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe, e quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas, nem te intrometas com eles, pois não te darei da terra dos filhos de Amon nenhuma possessão, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Esta também era considerada uma terra de gigantes em tempos passados. Gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles o sucederam e habitaram em seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os Oreus diante deles, e eles o sucederam e habitaram em seu lugar até este dia. E os Caftorins que vieram de Caftor destruíram os Aveus que habitavam em Azerim até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai vossa jornada, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que eu dei na tua mão Seom, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começai a possuí-la e contende com ele em batalha. Neste dia começarei a pôr o terror e o temor de ti nas nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti, e tremerão, e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensageiros do deserto de Quedemote até Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Passarei pela estrada e não desviarei a mão, nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro, para que eu possa comer, e me darás água por dinheiro,
para que eu possa beber. Somente passarei a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e tornou o seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo na tua mão, como se vê neste dia. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la para que possas herdar a sua terra. Então Seom veio contra nós, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e nós ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens e as mulheres e os pequenos de todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Somente tomamos o gado por presa para nós, e os despojos das cidades que nós levamos, desde Aroer, a que está na beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem às cidades dos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Deuteronômio 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor me disse: Não o temas, porque o entregarei, e a todo o seu povo e a sua terra na tua mão, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, não houve nenhuma cidade que não tomássemos deles. 60 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros, em grande número. E as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo completamente os homens e as mulheres e as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava deste lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, que os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades da planície e toda Gileade e toda Bazã até Salca. E Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon. De 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme côvado de um homem. E esta terra que tomamos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e metade do monte Gileade e as suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas, e o restante de Gileade e toda Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argobe, com toda Bazã, que era chamada terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe até as costas dos Jesuritas e Maacatitas, e as chamou segundo o seu próprio nome, Bazã Avote Jair, até este dia. E dei Gileade a Maquir, e aos Rubenitas e aos Gaditas dei, desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Também a planície e o Jordão e a sua costa, desde Quinerete até o mar da planície, que é o mar salgado, abaixo da
abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra, mas as vossas esposas e os vossos pequenos e o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como a vós, e até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu além do Jordão. E então voltareis cada homem à sua possessão que vos dei. E naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: Os teus olhos viram tudo que o Senhor teu Deus fez a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Não os temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder. Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: Basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e contempla com os teus olhos, pois não passarás este Jordão. Mas ordena a Josué e encoraja-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará com que herdem a terra que verás. Assim, permanecemos no vale diante de Bet-peor. Deuteronômio 4. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Porquanto todos os homens que seguiram Baal-peor, o Senhor teu Deus os destruiu do meio de vós. Mas vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que nação há tão grande que tenha Deus tão perto deles, como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que apresento diante de vós neste dia? Somente cuida-te a ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que não se afastem do teu coração todos os dias da tua vida. Mas ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, especialmente no dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe. Quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e para que possam ensinar a seus filhos. E viestes e ficastes ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até ao meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo. Ouvistes a voz das palavras, mas não vistes semelhança. Somente ouvistes uma voz, e ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Portanto, cuidai-vos a vós mesmos, pois não vistes modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo,
para que não vos corrompais, e vos façais imagem de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, à semelhança de algum animal que haja na terra, à semelhança de alguma ave que voa nos céus, à semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, à semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e quando vires o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, sejas impelido a adorá-los e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que lhe sejais um povo de herança, como sois neste dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por herança. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis, e possuireis essa boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes e fizerdes imagens de escultura ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor vosso Deus para provocá-lo a ira, neste dia eu invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passastes o Jordão para possuí-la. Não prolongueis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos, e o Senhor vos dispersará entre as nações, e restareis poucos em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servirei a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e de pé e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram, mas se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma, quando estiveres em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e se obedeceres a sua voz. Porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais, que ele jurou a eles. Porque pergunta agora aos dias que são passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e viveste? Ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por tentações, por sinais e por prodígios, e pela guerra, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro senão Ele. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz, para que ele pudesse te instruir, e sobre a terra ele te mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras em meio ao fogo, e porque ele amou os teus pais, por isso escolheu a sua semente depois deles. E te tirou do Egito diante dos seus olhos, com o seu grande poder, para mover de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti como herança, como é neste dia. Portanto, hoje saberás e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, não há nenhum outro.
Portanto, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que tudo te vá bem e com os teus filhos depois de ti, e para que possas prolongar os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades deste lado do Jordão, voltadas para o nascente, para que pudesse fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse em tempos passados, e para que, fugindo a uma dessas cidades, pudesse viver, a saber, Bézer no deserto, na planície dos Rubenitas, e Ramote em Gileade dos Gaditas, e Golã em Bazã dos Manassitas. E esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito, deste lado do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram a sua terra, e a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam deste lado do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão para o leste, até o mar da planície sob as nascentes de Pisga. Deuteronômio 5. E Moisés convocou todo Israel e lhes disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais e guardais e cumprais. O Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. O Senhor não fez este pacto com nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. O Senhor conversou convosco face a face no meio do fogo. Naquele tempo eu estava de pé entre o Senhor e vós, para mostrar a palavra do Senhor, porque tiveste medo por causa do fogo e não subiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima do céu, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará o inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus bois e os teus jumentos, ou os teus jumentos, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva possam descansar como tu. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabat. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, nem cometerás adultério, nem furtarás, nem dirás falso testemunho contra o teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, o seu campo, ou o seu servo, ou a sua serva, ou o seu boi, ou o seu jumento, ou coisa alguma que seja do teu próximo. Estas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia no monte, no meio do fogo, da nuvem e da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim.
E aconteceu que, quando ouvistes a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vos aproximastes de mim e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e viveu? Aproxima-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirás tudo o que o Senhor vosso Deus. E tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e o ouviremos e o faremos. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste. E o Senhor me falou: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti. Tudo o que eles disseram falaram bem. Se houvesse neles um coração, de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem e com seus filhos para sempre. Vai dizer a eles: entrai outra vez em vossas tendas, mas quanto a ti, fica aqui comigo e te falarei todos os mandamentos, e os estatutos e os juízos que ensinarás a eles, para que possam cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus vos ordenou. Não vos desvieis para a direita ou para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais e tudo vá bem convosco, e para que prolongueis os vossos dias na terra que possuíres. Deuteronômio 6. Agora estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir, para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a ti e a teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares, e as levarás atadas como sinal em tua mão. E elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus tiver te trazido à terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar-te cidades grandes e boas que tu não edificaste, e casas cheias de todas as boas coisas que não encheste, e poços cavados que não cavaste, e vinhas e oliveiras que não plantaste. Quando comeres e te saciares, então, cuidado, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e jurarás pelo seu nome. Não buscareis outros deuses, os deuses dos povos que houver à sua volta. Porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e não te destrua da face da terra. Não tentareis ao Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele vos ordenou.
e farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo e para que possas entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou a teus pais. Para que expulses todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor falou, e quando teu filho te perguntar no tempo que virá, dizendo o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios, grandes e dolorosos ao Egito, e Faraó e a toda a sua casa diante de nossos olhos. E nos tirou de lá para que pudesse nos trazer, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para que Ele pudesse nos preservar vivos, como somos neste dia. E será nossa justiça se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente, não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirá misericórdia. Tampouco estabelecerá casamentos com elas, não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vos destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas, destruireis os seus altares e quebrareis as suas imagens e derrubareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. O Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu porque era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amou e porque Ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais. O Senhor te trouxe com mão forte e te resgatou da casa da servidão, da mão do Faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. O Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações, e recompensa em sua face aqueles que o odeiam, destruindo-os, e não será negligente com aquele que o odeia. Ele o recompensará em sua face. Portanto, guardarás os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno que faças. Portanto, acontecerá que se ouvirdes esses juízos e os guardardes e cumprires que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais, e Ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu vinho, e o teu azeite, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, na terra que Ele jurou aos teus pais, que te daria. Serás abençoado acima de todos os povos. Não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem entre o teu gado, e o Senhor tirará de ti toda a enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito, que conheceste.
mas as porás sobre todos aqueles que te odeiam, e consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e nem servirás aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha contra ti. Se disseres em teu coração, estas nações são maiores do que eu, como poderei desapossá-las? Não as temerás, mas te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, as grandes tentações que os teus olhos viram, e os sinais, e os prodígios, e a mão forte, e o braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Isso fará o Senhor teu Deus a todos os povos que temeres. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespões entre eles, até que sejam destruídos os que restarem e se esconderem de ti. Não te deixarás amedrontar por eles, porque o Senhor teu Deus está no teu meio, um Deus poderoso e terrível. E o Senhor teu Deus expulsará essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás consumi-las imediatamente, para que os animais do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará a ti e as destruirá com grande destruição, até que sejam destruídas, e entregará os seus reis na tua mão, e destruirás seu nome de debaixo dos céus. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de ti, até que tu os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás com fogo. Não desejarás a prata ou o ouro que houver nelas, nem os tomará para ti, para que não te sirvam de armadilha, porque é uma abominação para o Senhor teu Deus. Tampouco trarás uma abominação à tua casa, para que não sejas uma coisa amaldiçoada como ela. Mas a detestarás completamente e a abominarás completamente, porque é uma coisa amaldiçoada. Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia observareis, para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também em teu coração que, como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros, de águas, de fontes e abismo, que jorram de vales e montes, uma terra de trigo e cevada, e vinhas e figueiras e romãs, uma terra de azeite, de oliva e mel, uma terra em que comerás pão sem escassez, não te faltará coisa alguma nessa terra, uma terra cujas pedras são ferro, e de cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, para que quando tiveres comido e estiveres saciado, e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo que tiveres se multiplicar, então se exaltar no teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes, e escorpiões, e seca, onde não havia água, que fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com o maná, que teus pais não conheciam,
para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar para te fazer bem no teu fim, e para que não digas em teu coração: o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que, se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses, e os servires, e os adorares, neste dia testemunharei contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante da vossa face, também vós perecereis, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém.